Oi pessoal, eu tô hoje aqui com mais um tema para vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre síndrome de pânico. Não tem como a gente falar de síndrome ou transtorno do pânico sem falar um pouco antes da crise de pânico. O que é a crise de pânico? É uma crise aguda que acontece de uma forma inesperada e ela vem acompanhada de um medo e um desespero muito grande. Esse medo e desespero muito grandes estão associados geralmente a sintomas físicos, tais como uma batedeira, aceleração do coração, uma falta de ar, um aperto muito forte no peito, uma dor torácica que pode também irradiar para o braço esquerdo, formigamento nas mãos ou nos pés, enjoo, tontura, sensação de como se não estivesse dentro do próprio corpo, dentre outros sintomas. A crise de pânico pode acontecer uma ou duas vezes ao longo da nossa vida e não criar maiores repercussões. Para a gente ter o transtorno de pânico, ele vai acontecer quando essas crises começam a acontecer cada vez com mais frequência. Então eu começo a ter repetidamente e de uma forma inesperada as crises de pânico. A gente costuma falar que o transtorno de pânico é a doença do medo de ter medo. Por quê? Quando a gente tem a crise, é uma crise de medo. A pessoa sente de fato que está morrendo, que ela não vai passar daquele dia. Então, o transtorno de pânico, na verdade, é o medo que a pessoa tem de ter novas crises em que ele vai ter medo de morrer. Por medo de ter novas crises, a pessoa começa a se privar cada vez mais dos seus eventos naturais do dia a dia. Então ela começa a deixar de ir no emprego, porque ela acha que no emprego, se ela ficar estressada, ela pode ter uma crise. Ela começa a deixar de ir no mercado ou no shopping, porque ele pode estar muito cheio e de repente ela pode ter uma crise. Ela pode deixar de pegar elevador ou evitar lugares muito cheios. Ela pode evitar de visitar os amigos, porque ela começa a achar que ela vai ter essa crise em qualquer lugar e que muitas vezes ninguém estará lá para socorrê-la. Geralmente, quando as pessoas têm essa crise, as primeiras vezes, eles vão correndo para o pronto-socorro. Por mais que a duração da crise de pânico, desses sintomas mais intensos, durem por volta de 30 minutos e depois o que permanece mais é uma sensação de estranheza, as pessoas buscam um pronto-socorro porque elas acreditam que algo de muito sério está acontecendo com o organismo delas. Mas elas chegam lá, fazem exames, ecocardiograma, eletrocardiograma e todos os outros exames, e esses exames vêm normais. E aí eles começam a não entender o porquê que isso está acontecendo. É muito raro um paciente com transtorno de pânico procurar um psiquiatra logo de cara. Inicialmente, ele vai passar pelo cardiologista, pelo clínico geral, porque ele acha que o problema dele é físico. Até que esses colegas explicam que o que está acontecendo com ele, na verdade, é uma doença psiquiátrica e que ele precisa buscar o psiquiatra. Por mais que os sintomas sejam físicos, quem está desencadeando esses sintomas é esse alto grau de ansiedade. E, portanto, é a psiquiatria que vai tratar o transtorno de pânico. Quais são as causas do transtorno de pânico? Hoje em dia a gente não tem muito esclarecido o que leva as pessoas a desenvolver o transtorno de pânico, mas se sabe sim que tem por trás uma base genética e biológica. Estresse em excesso também pode desencadear, assim como o uso de algumas substâncias e drogas. O tratamento do transtorno de pânico, ele é feito com medicações antidepressivas que vão evitar essas crises novamente de acontecer e também com terapia. A terapia mais indicada para tratamento do transtorno de pânico é a terapia cognitiva comportamental. E nela, o terapeuta vai estar ajudando o paciente a readquirir a independência que ele tinha antes, reconquistar a liberdade que ele tinha e a segurança em sair sozinho e voltar a praticar as atividades do dia a dia. Eu espero ter contribuído e ter ajudado vocês sobre as dúvidas de transtorno de pânico. Se tiverem mais alguma pergunta, coloquem aqui no nosso canal e semana que vem a gente volta com um novo tema para vocês.